Recording in progress. Maravilha, senhoras, muito boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre sabotadores e sobre o impacto dos sabotadores na dependência emocional. Se vocês puderem colocar aí no chat, eu gostaria que vocês dissessem para mim qual foi o motivo pelo qual vocês resolveram estar presentes nessa imersão. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, coloca aí no chat que eu quero ler. Por qual motivo vocês resolveram participar da imersão Preparando o Solo? O que te atraiu até aqui? Coloca aí no chat para mim. Autossabotagem, boa, Yara. E quantas vezes, né, a gente não tem oportunidades aí na vida e começa a entrar nesse padrão de autossabotagem sem nem perceber, né? Muito boa. A Denise está dirigindo, então talvez ela não consiga digitar aqui pra gente, não tem problema. Mas é esse exatamente o lugar para onde nós vamos olhar hoje, porque a autossabotagem, ela não está só conectada com o fato da dependência emocional em si, mas sobre a forma com que nós aprendemos a nos conectar com as pessoas, sobre a forma com que nós entendemos que é amor, que é afeto e que é reconhecimento. Deixa eu ligar o microfone que eu tinha esquecido. Pronto, agora sim. E que é reconhecimento, tá? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Primeiro, por que eu resolvi abordar esse tipo de assunto aqui? Eu fiz essa formação pela primeira vez em sabotadores em 2022. Então, lá eu já entendi que existia um lugar da minha mente que me contava mentiras. Naquela época eu ainda nem entendia o que era dependência emocional, ainda não tinha a menor ideia de como essas coisas poderiam impactar nos meus resultados, nas minhas decisões, no meu plano e principalmente como isso tudo poderia impactar nas minhas relações. Porque lá o único foco era exatamente esse que a Yara trouxe aqui, era entender o meu padrão de autossabotagem. Eu só não tinha percebido o quanto isso estava integrado às pessoas que estavam ao meu lado. Então, eu ouvi falar sobre isso novamente, sobre sabotadores, novamente em 2024 e um ano depois, em setembro do ano passado, eu ouvi o mesmo assunto. E como eu já estava ouvindo de um lugar novo, com informações novas, eu comecei a conectar as informações. E aí eu pensei, bom, então quer dizer que está tudo bem se eu entender a respeito de como os sabotadores funcionam na minha vida. Não é sobre o fato de eu estar negligenciando, não querer ouvir a minha mente, mas eu posso escolher por quanto tempo esse assunto permanece na minha mente. Porque quanto mais tempo eu permaneço imersa aos sabotadores, maior é a minha probabilidade de autossabotagem, porque aí eu caio na conversa deles. E uma forma de vocês entenderem exatamente essa conta que fechou na minha mente, de que eu não tinha que lutar contra eles, na verdade eu precisava ouvi-los e desmenti-los. Eu quero levar vocês para um exercício agora, tá? Então eu vou pedir para vocês, quem puder ir sentar e fechar os olhos. Denise, não fecha os olhos porque você está dirigindo. Mas quem puder sentar e fechar os olhos, e eu vou fazer uma condução aqui com vocês, para que nós possamos começar a trabalhar essa questão dos sabotadores na mente de vocês. Tá bom? Então sentem-se, fechem os olhos, sente o corpo na cadeira, sente
suas pernas tocando a cadeira e tocando o solo ou o sofá, dependendo de onde você está sentada. Coloque-se de uma maneira confortável por aí. Feche seus olhos, tome uma respiração profunda, contando até 4. Deixa essa respiração oxigenar a sua mente. Dê um tempo a ela, conte mais uma vez até 4. E expira lentamente, contando até 6. Mais uma vez, uma respiração profunda. E agora, ao expirar, você já se sente mais relaxada. Mais uma vez, uma respiração profunda, e com essa respiração você se coloca presente no seu corpo e na sua mente. Muito bom. E agora eu quero que vocês tragam à memória de vocês uma situação recente. Pode ser algo que tenha acontecido hoje, ou nos últimos dias, ou até mesmo do último mês, em que vocês quiseram avançar em algo que era muito importante para vocês. Pode ser algo relacionado à família, algo pessoal, um projeto dentro do trabalho de vocês, dentro da vida profissional de vocês. Talvez uma conversa que você quisesse fazer com alguém. Traga essa memória à sua mente. Essa memória também pode estar relacionada a uma decisão ou a um sonho. E no momento em que isso estava acontecendo na sua vida, algo te freou. Talvez você tenha adiado uma decisão muito importante. Talvez você tenha engolido algumas palavras. Talvez tenha sido uma sensação de, melhor não, eu ainda não estou pronta. E se der errado? Talvez o que tenha vindo à sua mente nesse momento e nessa memória seria, eu deveria era dar conta disso sozinha. Deixe essa cena aparecer, tomar forma. Lembre-se do máximo de detalhes que você pode se lembrar a respeito dela. E especialmente lembre-se desse diálogo interno. Deixa chegar. Agora, ainda com os olhos fechados, eu quero que você se imagine saindo de dentro dessa cena e assistindo o que está acontecendo como se fosse um filme. Você agora é a observadora desta cena, é a observadora dessa situação. E esse lugar é um lugar completamente seguro para você. Ainda de olhos fechados, olhe para essa mulher nessa sua tela mental. O que ela está fazendo nessa cena? O que ela está tentando nesta cena? Acima de tudo, o que ela está
evitando nesta cena? Que tipo de pensamento parece estar passando agora pela cabeça dela? Qual voz interna ela está ouvindo? E o que essa voz está dizendo? Essa voz a critica? Essa voz a cobra? Essa voz alerta para o perigo? Ou essa voz diz a ela que ela precisa agradar alguém? Ou essa voz está dizendo para ela: corra, fuja daí? Ou ainda, essa voz diz a ela que ela precisa controlar essa situação. E o convite agora é apenas para vocês observarem essa situação, completamente livres de todo e qualquer tipo de julgamento. Só observa. E quando você tiver recolhido todas as informações dessa cena, eu vou te convidar a voltar para cá, a abrir os seus olhos. E vou dizer algumas frases para vocês, falar sobre alguns personagens. E eu quero que vocês observem qual ressoa mais dentro de vocês, qual vocês ouvem mais. E principalmente, se tratando dessa cena que vocês acabaram de experienciar novamente, qual frase estava na sua mente no momento daquele acontecimento? Quando você estava tentando algo novo, só por você, só pelo seu sonho. Se vocês estiverem prontas, coloca um joinha para mim aí na tela, para eu saber que eu posso continuar. Joia, Catarina tá ok, tá pronta. Denise tá ok, tá pronta. Muito bom. O primeiro personagem que eu quero contar para vocês, Yara, joia, Yara, tá pronta também. Então nós vamos seguir aqui. E o primeiro personagem é o crítico. E a voz que o crítico diz é: você nunca é suficiente. O segundo personagem chama-se insistente. E o insistente diz: tem que ser perfeito sempre. O terceiro personagem chama-se prestativo. E ele conta para sua mente que o seu valor está em ajudar aos outros. O quarto personagem é o hiperrealizador. E o hiperrealizador diz para sua mente: você é aquilo que você produz.
O quinto personagem é a vítima. E ela cochicha na sua mente: ninguém entende o quanto isso é difícil para mim. O próximo chama-se hiperracional. E para este personagem, os sentimentos atrapalham. Você tem que se focar nos fatos. O quarto personagem chama-se hipervigilante. E ele está sempre em estado de alerta. Algo pode dar errado a qualquer momento. O próximo chama-se inquieto. E ele precisa de algo novo a todo tempo. Isso que está na sua mão hoje já não é mais o suficiente. O penúltimo personagem é o controlador. E ele diz para sua mente: se eu não fizer, ninguém fará direito. E o último personagem é o esquivo. E a frase dele é: melhor não entrar nessa agora. Dessas 10 frases que estão por aí, qual ressoou mais dentro de vocês? Qual delas se parece mais com a voz que você ouviu? Compartilha comigo no chat, ou quem se sentir à vontade pode abrir o áudio. Mas qual foi a frase que mais tocou você? Aquela que mais permeia na sua mente? Ou aquela que você ouviu nesse diálogo interno exatamente quando você trouxe aquela memória à sua mente? Várias, chocada. Denise. Escutou todas. Muito bom, Denise, muito bom. Vários sabotadores falando na sua mente. Quase todas, uau. Quem mais ouviu algumas dessas frases aí na mente, assim como a Denise ouviu? Catarina colocou aqui várias, mas principalmente você tem que ser perfeita. Uau! Essa autorização interna para errar, né? A Denise colocou aqui, olha, em cada cena vinha algo diferente. Muito bom. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessa parte de sabotadores hoje, e aí vocês vão conseguir entender melhor como que esse diálogo interno é construído dentro da mente de vocês. Olha, a Denise colocou aqui, principalmente a que ela não pode errar. A Catarina precisa ser perfeita e a Denise não tem permissão para errar. Olha isso. O que eu preciso dizer para vocês, mulheres, agora, nesse momento? É que antes de nós entrarmos num processo de florada, a gente precisa preparar o solo. Senão essa florzinha não vai para frente. Eu me recordo que recentemente Yara estava colocando algumas plantas novas no seu apartamento. E ela estava ali preparando o solo para receber aquelas plantas. E essa imersão fala exatamente sobre isso.
Então, antes de florescer, precisamos preparar o solo e hoje nós vamos entender como isso acontece. Nós vamos identificar qual sabotador atua mais na sua mente, entender de onde ele veio e reconhecer como a dependência emocional se esconde através dos seus padrões. Então, só pela resposta de vocês, nós já percebemos e nós já entendemos aqui que a autossabotagem acontece principalmente num lugar de falta de permissão para errar. E aí as frases que vêm em seguida a partir disso, certamente são frases como: você não está pronta ainda. Agora não é o momento certo. Como assim? Você já quer dar o próximo passo? Isso não faz o menor sentido. Você ainda nem deu conta de ocupar esse degrau. E tudo começa na origem dos padrões. Então eu vou introduzir aqui para vocês um pouco sobre o que é a análise corporal. E quando nós mencionamos a análise corporal, nós mencionamos principalmente esses dois nomes, Reich e Lowen. E esses estudiosos chegaram à conclusão de que o corpo guarda o que a mente aprendeu a esconder. Cada padrão de comportamento tem uma história e essa história está registrada no formato, sensação e expressão do seu corpo. E a depender dessa história que ficou memorizada no seu corpo, você vai viver um espectro da dependência emocional. Ou seja, ela vai agir em você de uma maneira completamente diferenciada. Talvez você esteja vivendo dependência emocional, tendo uma necessidade de controlar coisas e pessoas. Talvez você esteja vivendo uma dependência emocional como uma necessidade de se sentir vista, reconhecida, amada e acolhida pelas pessoas. E nesse lugar, aquilo que elas falam para vocês é muito mais importante do que aquilo que vocês pensam, do que o lugar aonde vocês querem chegar. O fato é que todas as pessoas estão sujeitas à dependência emocional. A única questão é o quanto isso está te tocando. Um sabotador, ele não surge do nada. Ele vem dando força e potência para a dependência emocional, sendo disfarçado de excesso de controle, sendo disfarçado de necessidade de aprovação, disfarçado de uma dificuldade sem existir sem uma função para os outros. Você precisa ser o centro das atenções da vida das pessoas que estão ao seu redor. E ela também vem disfarçada em confusão entre amar e se perder no outro. Nesse lugar, você entende que se você não for amada, você está sendo abandonada. Essas foram as informações que o seu corpo armazenou. E ele usa os sabotadores como forma de sobrevivência. A cada vez que a sua mente ativa um sabotador, ela te protege de reviver a dor dos seus traços de caracteres. Ela te protege de reviver a dor que você sentiu lá atrás, quando você ainda era uma criança. Mas hoje, já sendo uma mulher adulta,
Isso não faz mais o menor sentido. Acontece que você continua pagando o preço. E pagando um preço alto. Cada vez que você tenta se proteger dessa dor. O primeiro, e eu posso dizer que o pai de todos os sabotadores, é o crítico. E acontece que o crítico não anda sozinho. Ele anda com 9 comparsas. Vocês ouviram um pouco da história desses comparsas há alguns minutos atrás. E agora vocês vão entender como eles agem na mente de vocês. Quando nós falamos do sabotador crítico, nós estamos dizendo que é o sabotador que puxa todos os outros, e esse é o sabotador que te leva a encontrar defeitos em você mesma. Ele também faz com que você encontre defeitos nas pessoas, nas circunstâncias e nas situações. Sabe quando você sente que não é o momento e você fala, ai, agora não é hora, porque esse ano é ano de Copa. Ah, esse ano é ano de eleição. Então vamos deixar esse projeto para o ano que vem? Que agora não está na hora? Você não está pronta para viver isso ainda? Para competir com acontecimentos tão importantes no mundo? Esse sabotador crítico gera em você ansiedade, gera em você estresse, gera em você raiva, gera em você decepção, vergonha e culpa. A mentira que ele conta para sua mente é que sem ele, você ou as pessoas que estão ao seu redor passariam vergonha. Se tornariam pessoas preguiçosas e não iriam muito longe. Faz sentido por aí? Já ouviram a voz do crítico na mente de vocês? Dizendo para vocês pararem os seus projetos, para vocês não passarem vergonha? Denise já ouviu essa voz. O segundo, e aqui já é um comparsa do crítico, porque agora ele começa a chamar esses comparsas para dar força e peso para a voz dele na sua mente. E um dos que ele chama é o insistente. E o insistente é o que tem a necessidade de perfeição. Ele tem uma necessidade de ordem e organização levada ao extremo. O insistente é aquele que diz para você que se nada estiver perfeito, tá errado. E se tá errado, não pode acontecer. Também é por causa do insistente que você fica ansiosa e nervosa tantas vezes. Pelo medo de errar. Pelo medo de decepcionar. E talvez, e só talvez, você sinta, por conta desse sabotador, uma sensação constante de frustração. Não só com você, mas também com as pessoas que estão ao seu redor. Parece que nada é bom o suficiente. A mentira que ele conta para sua mente é que se tudo não sair da maneira perfeita, o preço que você vai pagar vai ser alto demais. Alguém se identifica com esse sabotador? Alguém ouviu essa voz do preço alto quando estava trazendo à memória aquela vivência? O terceiro sabotador é o prestativo. E esse daqui eu preciso dizer que nós mulheres somos muito boas em usar esse sabotador.
Porque nós fomos educadas para prestar serviço para as pessoas, para cuidar dos outros. Então, por causa do prestativo, eu me sinto na obrigação de ajudar. Mas eu não faço isso à toa. Eu faço isso porque quando eu faço algo pelo outro, eu ganho amor, afeição e reconhecimento em troca. Eu me sinto uma peça importante na vida da outra pessoa. Então eu passo grande parte do meu tempo tentando ajudar, tentando agradar, tentando salvar. Quanto tempo da sua vida você tem gasto vivendo o sabotador prestativo? E quando você vive demais esse sabotador, você perde de vista as suas próprias necessidades. Ao mesmo tempo, você se ressente, porque você dá demais e recebe de menos. E também existe um lugar aqui. Você ensina as pessoas a dependerem de você para tudo. Então elas podem contar com você para resolver qualquer coisa, para salvá-las de qualquer imprevisto. Mas quanto mais tempo você passa cuidando da vida do outro, mais você se desconecta da sua própria vida. A mentira que ele conta para sua mente é que você precisa agradar pessoas porque isso é o certo a ser feito. Quantas vezes esse pensamento vem à sua mente durante o dia? 1, 2, 3, 4 vezes. O próximo sabotador é o hiperrealizador. E o hiperrealizador está muito conectado com aquela sensação do workaholic, sabe? De precisar trabalhar o tempo todo. Está sempre buscando desempenho, está sempre buscando realização. E não é só porque isso é o que precisa ser feito, mas porque isso traz para ele reconhecimento e validação. E quanto mais ele se conecta com isso, e o que torna esse sabotador muito perigoso, é porque ele traz resultados. Afinal, quando você faz alguma coisa, você tem uma resposta em troca. Então, se você se dedica ao seu trabalho, você avança no trabalho. Mas quando você faz só isso, você também se desconecta das pessoas que estão ao seu redor. E as suas relações começam a ruir. Talvez você escute das pessoas: cara, mas você só trabalha, você não descansa. Você só trabalha, você não celebra. Você só trabalha, quando é que você para ir a um cinema, para almoçar com os amigos, tomar um café com uma amiga? A mentira que esse sabotador conta para sua mente é que você só é aceita quando você tem alto desempenho. Quem já ouviu essa voz na mente? Que se você não estiver fazendo alguma coisa, você não tem valor. O próximo sabotador é a vítima. E esse daqui, por mais que a gente não queira admitir, também ronda a nossa mente, principalmente quando nós estamos cansadas de viver no modo hiperrealizador. E aí nós saímos de um extremo para o outro. A vítima faz com que você se sinta mais emotiva, mais temperamental. E você não faz isso à toa, você faz isso como forma de ganhar a atenção e o amor das pessoas que estão por perto de você.
Quando você está nesse sabotador, nesse modus operandi, você tem uma tendência maior a se martirizar. E aí as pessoas que estão ao seu redor, elas se sentem culpadas e frustradas o tempo todo porque você não sai do lugar. Elas sentem pena de você e é exatamente isso que você quer. Porque em algum lugar do seu inconsciente você aprendeu que essa é a forma correta de sentir amor. Que quando as pessoas estão olhando para você, elas te amam. A mentira que esse sabotador conta para sua mente é que quando você é vítima ou quando você é um mártir de alguma situação, é a melhor maneira de atrair amor e cuidado para você. O próximo é o hiperracional. E o hiperracional, ele tem um foco intenso em pensar sobre tudo, inclusive sobre os seus relacionamentos. Ele se torna impaciente com relação às emoções. Imagina só você vivendo a dualidade do hiperracional com a vítima ao mesmo tempo. Por um lado, você tá ali querendo a atenção das pessoas e por outro lado, sua mente fala, cara, para com isso. E quando ele vê, o hiperracional vê alguém se martirizando e se vitimizando, ele acredita que aquelas pessoas são indignas da sua atenção, do seu tempo, da sua consideração. O hiperracional, ele te coloca num lugar, numa percepção até de arrogância. Mas lembra que você faz isso para se proteger. Quando o hiperracional entra em ação, ele te dá uma sensação de que quando você está racionalizando mais e sentindo menos, você é uma pessoa mais inteligente. Ele apoia o seu hiperrealizador. Depois, nós temos o hipervigilante. E o hipervigilante é aquele que sente uma ansiedade intensa. Ele vê perigo em todos os lados. O tempo todo, a única coisa que passa na cabeça dele é o que é que pode dar errado nessa situação. É quando você recebe aquela proposta de parceria e você fala, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí você quer dar com os pés para trás. O hipervigilante nunca descansa. É aquele que te acompanha quando você quer colocar a cabeça no travesseiro e fica pensando em todos os problemas que podem surgir de uma decisão que você ainda nem tomou. A mentira que o hipervigilante conta para sua mente é que os perigos são muito maiores do que parecem. E quanto mais atenta você está, menor é a probabilidade de você cair neles. Mas quanto mais você está nesse lugar, menor também é a possibilidade de você testar coisas novas. Você não consegue enxergar possibilidades. Você tem 10 problemas para cada solução, ao invés de 10 soluções para cada problema. E isso demanda uma energia imensa. Alguém aqui já se viu nesse lugar? Aquelas que têm medo de errar, então, nem se fala. O próximo é o inquieto. O que é um sabotador bastante interessante, porque o inquieto ele está sempre em busca da próxima emoção.
Ele não consegue colocar foco nas coisas, ele tem muita iniciativa e tem pouca acabativa. Parece que nada supre, nada nunca é o bastante. Então ele está sempre pulando de oportunidade, pulando de relação, pulando de opção. Ele nem testou e já está mudando. Não, não deu certo. Para a próxima. Próximo, 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 próximo. Mas quando ele volta e olha para trás, ele fala: nossa, eu sou uma pessoa altamente procrastinadora, eu não tenho acabativa com nada, eu nunca termino nada que eu começo. É o seu sabotador inquieto que está te colocando nesse lugar. Você nunca tem essa sensação de paz. Você está sempre assumindo milhares de compromissos ao mesmo tempo. Talvez até como uma forma de dar suporte por seu prestativo. E quanto mais compromisso você assume, mais você se desconecta de você. Para ele, a mentira que ele conta na sua mente é de que quando você faz isso, você está aproveitando melhor o seu dia. Você está vivendo a vida intensamente. Mesmo que você não esteja vivendo aquele momento com presença. E quando você vê, o timing passou. O próximo é o controlador. Ah, e nós mulheres somos boas nesse também, hein? Detentoras da sabedoria, estamos sempre querendo controlar tudo e todos ao nosso bel prazer. Principalmente porque ninguém faz nada melhor do que a gente, né? E aí, como que eu vou delegar alguma coisa se essa pessoa fizer algo errado? Deixa que eu faço. É quando o marido vai lá, para quem é casado aqui, e lava uma louça e guarda aquela louça molhada no armário. Meu Deus, por que ele foi lavar a louça? E ele só queria te ajudar. Mas como você tem o intuito de controlar tudo e todos, você nem sabe como é receber ajuda. Em que lugares você se coloca muito mais como controladora das pessoas e das situações? E aí, quando algo foge do seu controle, você fica completamente perdida, descompensada. Você quer controlar, inclusive, como as outras pessoas reagem a partir do seu controle. E se elas reagirem ao contrário daquilo que você gostaria, opa, a briga tá feita. Quando você tá vivendo esse sabotador, você percebe uma sensação de impaciência. O pavio tá curto. As coisas precisam acontecer rápido, você quer resultado a curto prazo. Pessoas que querem resultados a longo prazo não valem nem o seu tempo. E a mentira que esse sabotador conta pra você, apoiado pelo crítico, é que quando você controla tudo e todos, você atrai melhores resultados. Então por que você vai abrir mão disso? Para que ser diferente? Continue se sobrecarregando. Para que um lugar de leveza? Para que delegar? Para que dividir? Controle, controle, controle. Porque quando você controla, você não é controlada. Você não é manipulada. E o último comparsa desse crítico é o esquivo. E o esquivo, ele é aquele que se concentra naquilo que é positivo e prazeroso, porém de maneira extrema. É aquele que evita aquelas tarefas que são difíceis, evita as conversas que são difíceis, porque ele não quer confronto.
Então ele deixa pra lá. Olha, precisa fazer um alinhamento aí com as pessoas da sua casa, deixa pra lá. Precisa fazer um alinhamento no seu trabalho, deixa pra lá. Vamos focar nisso aqui, vamos olhar pro gostosinho. Vamos olhar para aquilo que a gente tem controle. O esquivo é aquele que te leva a procrastinar, muitas vezes, minha senhora. Porque antes de encarar aquilo que traz algum desconforto, ele vai te fazer olhar para aquilo que é confortável. E aí você se perde olhando o que é confortável, o livro, o Netflix, uma música, um podcast. Até que de repente, poxa vida, eu tinha que fazer algo que não era tão agradável assim, mas agora já não dá mais tempo. Quem passa por isso? E a mentira que ele conta pra você é que você tá vendo o lado bom da vida, o lado positivo da vida. Pra que é que você vai se concentrar nos problemas? Tudo isso aqui acontece para que você não reviva dores da sua infância. Para que você não reviva a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da manipulação, a dor da humilhação, de ser uma decepção para as pessoas, a dor de não ser perfeita, escolhida, de não estar em vantagem perante os outros. Para cada uma dessas dores, nós temos aí 2, 3 sabotadores que nos atendem muito bem, que mantêm o nosso estado de sobrevivência. E nós precisamos de apenas 3 coisas para permanecermos vivos. Nós precisamos de segurança, e isso a gente encontra com um teto na nossa cabeça. Nós precisamos de comida e nós precisamos ser pertencentes a um grupo, a uma comunidade. Cada um desses sabotadores atende essas 3 necessidades de sobrevivência básicas. Então, quando você entra aqui tentando combater a autossabotagem, você precisa entender que você não faz isso porque você é má, porque você é ineficiente, porque você faz tudo errado mesmo, colocar o famoso chicote na mão. Isso é só a forma que a sua mente encontrou de te proteger. Mas antes você não tinha conhecimento sobre isso. Então você não tinha armas para sair dos processos de autossabotagem. Agora você tem. Agora você nomeou como você tem se sabotado. Agora você entendeu como cada sabotador age na sua vida e como você usa esse sabotador para atingir ou para agir na vida de outras pessoas. Seja de maneira ativa, para controlar, ou seja de maneira passiva, para receber amor, afeto, reconhecimento. Essa frase de Jung é muito poderosa e ela diz assim: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo pelo chat ou abrindo seus microfones, se fez sentido
o que vocês ouviram até aqui. Se vocês conseguiram entender como os sabotadores agem mediante a dependência emocional. Quem não puder abrir o microfone, puder colocar no chat. Não precisam brigar. A Denise, ó, quase gabaritei, credo. Então, de 10 deu 8 sabotadores aí, pra quase ter gabaritado. É isso. Muito bom, muito bom. A última coisa que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que hoje você percebeu coisas para si mesma que até esse momento você não tinha nomeado. Agora que você deu um nome, você dá conta, não de combater, como eu disse no começo, mas de entender. E por ter entendido, você agora consegue sair desse sequestro emocional que os sabotadores te colocam. Eu vou só ler o que a Mi colocou aqui no chat. Só não gabaritei porque tenho trabalhado muito na terapia. Mas ainda tenho alguns para trabalhar. E sempre terá, viu, Mi? Sempre terá. Porque como a gente aprendeu isso lá na nossa infância e temos vivido 20 anos, 30 anos, no meu caso e no caso da Denise, 48 anos vivendo com tudo isso, é muita informação que a gente não vai resolver do dia para a noite. Mas agora a gente já reconhece. E aí, quando a gente reconhece, nós não precisamos mais cair nas mentiras que a nossa mente conta pra gente. Isso vem da mente de ambientes? Sim, vem da mente de ambientes. Por quê? Porque toda a história que nós contamos é uma percepção do nosso ambiente. Então, toda a história, toda a memória que nós criamos na nossa mente vem a partir de uma percepção do ambiente. E essa percepção, Denise, ela não é nem certa nem errada. É como você deu conta de ler. Então, muitas vezes, você passa por uma situação em que uma pessoa te diz um não e naquele momento você já estava num dia meio mexida e aquele não foi muito agressivo para você. E aí você lê aquilo como um ato de violência. E talvez, se você estivesse num dia mais ele não interferisse na sua percepção, não tivesse tanto poder sobre esse recorte da história que você está contando para sua mente. Deixa eu só ligar a bateria aqui no notebook, só um minutinho. Tá? Então, histórias, elas são fatos registrados com percepções emocionais. E essa percepção é única. Então pode ser que uma história para você que é muito pesada, para mim seja leve de ouvir. E pode ser que algo que eu estou vivenciando hoje seja algo que me desconecte muito dos meus planos, seja algo que faça com que os meus sabotadores estejam muito ativos e aí eu procrastine algumas decisões, eu prefira não olhar para algumas questões, porque aquilo vai me levar para um lugar de perder pertencimento, de perder amor, de perder reconhecimento. E quando você olha de fora, você fala, ah, mas nem é tudo isso que ela está dizendo para mim. Então, sim, essas percepções, elas vêm de pessoas, daquilo que você ouve,
e elas também vêm daquilo, e também vêm do ambiente, daquilo que você percebe. É exatamente assim que os sabotadores começam a ser montados. E isso começa lá na sua infância. E esse é um alinhamento importante para esses 2 dias. Nós não vamos voltar na sua infância e resolver o que aconteceu lá atrás. Nós só vamos ensinar para sua mente que hoje é seguro ser quem você é. Então, quando um sabotador te disser uma dessas mentiras que vocês ouviram aqui hoje, você consegue responder para si mesma: é só meu crítico, chamando um comparsa para me fazer parar. Agora você tem poder de escolha para aquilo que antes você sequer sabia como nomear. Fez sentido para vocês o que vocês descobriram hoje sobre os sabotadores? Muito bom. Amanhã nós vamos mergulhar de uma maneira mais profunda na dependência emocional. Mas era importante essa introdução, porque agora vocês sabem que vocês só entram em situação de dependência emocional porque os seus sabotadores estão ativos. E sabendo qual é o sabotador que está te colocando nessa situação, você consegue se desvencilhar da dependência e começar a olhar para a sua própria vida novamente. Tá bom? Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat como que vocês saem daqui após ter nomeado esses sabotadores na mente de vocês, antes de nós encerrarmos esse encontro. Compartilhe aí comigo. A Mi colocou, faz muito sentido o que tem falado. Que bom, Mi, que bom que faz sentido. Muito bom. A Denise colocou aqui então que ela sai daqui com esse olhar de que agora ela precisa ficar mais atenta e não achar que é só um pensamento vago. Muito bom. Muito bom. É dar a devida atenção para o pensamento, mas não morar mais no pensamento. Que é exatamente o que eu falei para vocês lá no começo. Por que eu cheguei nesse lugar e por que eu entendi que é importante nós termos conhecimento dos sabotadores? Porque a partir desse momento a gente já não precisa mais morar neles, nós temos direito de escolha. Não é? Muito bom, Denise. Catarina colocou perfeito, que bom, Catarina, que fez sentido. Muito bom. Pensar que nós precisamos nos conhecer cada vez mais, exatamente. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais autodomínio nós temos. Eu trabalhei com uma pessoa e ela dizia assim: quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Então é muito importante realmente a gente tomar conta dos nossos pensamentos. Claro que a gente não vai conseguir controlar 100% deles. Mas quanto mais você se conhece e entende as suas decisões e para onde você está indo, mais fácil fica entender por que esses sabotadores estão povoando a sua mente. A Mi colocou aqui: eu acredito que não só hoje, mas nos outros dias também vamos ter mais noção e conhecimento pessoal. Muito bom, e nisso conseguimos nos fortalecer. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Quanto mais a gente se conhece, mais forte nós somos. E não no sentido de forte, de guerreira, de mulheres capazes de carregar o mundo nas costas, porque lembra que quando você entra nesse mood de carregar o mundo nas costas, você tá com sabor prestativo aí, ó, nível hard. Um hiperrealizador, ó, no topo. Um controlador, então, nem se fala. Tá todo mundo ali, ó, de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. Mas fortes no sentido de controlar, de gerenciar as nossas próprias emoções. E de não autorizarmos a nossa mente mais a nos sabotar e a nos afastar
dos nossos planos e dos nossos sonhos. É assim que nós avançamos na vida. Fico muito feliz que esse encontro tenha feito sentido para vocês. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais na dependência emocional e vamos entender um pouco mais sobre como esse padrão de comportamento que usa os sabotadores para que você sobreviva nesse mundo cruel agem dentro das suas relações. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, pela presença de vocês. Amanhã estaremos reunidas nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para irmos um pouco mais fundo na dependência emocional. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.